Sejam bem-vindos a mais um episódio de Perfis da História, um podcast desenvolvido pelo PET História USP e que busca recuperar os acontecimentos e transformações do Departamento de História da Universidade de São Paulo através de relatos pessoais daqueles que já passaram e por ele passam até os dias de hoje. Olá, ouvintes, bem-vindos novamente ao Perfis da História, podcast do PET História USP. Eu sou o Lucas Barreto, graduando de História do 5º ano do bacharelado. Eu sou a Vitória Bruno, graduanda de História do 5º ano também. Eu sou a Natália Dutra, graduanda de História do 2º ano. E hoje nós temos a honra de entrevistar o professor Flávio de Campos, historiador da área de medieval, grande apaixonado por futebol, em especial pelo Palmeiras. E estudioso do tema, Flávio de Campos é mestre e doutor em História Social pela USP e atualmente atua em diversos campos dentro e fora da universidade. Professor de História Medieval do Departamento de História, ministra o curso e desenvolve pesquisa sobre a história dos jogos desde a Idade Média até a época contemporânea. Além disso, é professor do curso de pós-graduação de História Sociocultural do Futebol, coordenador do Ludens, integrante do Comitê Curatorial do Museu do Futebol, escritor de livros didáticos, enfim... Vários são os campos de atuação, as áreas de atuação do professor Flávio, não envolvido, portanto, somente com a docência e pesquisa, mas também ocupando espaços de educação básica, ambiente cultural e a atuação política. Esperamos que vocês, ouvintes, desfrutem da entrevista e, Flávio, obrigado pela disponibilidade, por aceitar o convite do PET. Flávio, apesar dessa apresentação inicial, o que a gente faz bastante aqui no PET, esse primeiro bloco, pelo menos, pedir para o professor se apresentar, né? Quer dizer, quem é Flávio de Campos, de onde Flávio de Campos veio, onde você nasceu, cresceu, enfim, contam para a gente um pouco da sua infância. Enfim, o pequeno Flávio já era apaixonado por futebol? Então, legal, é um começo interessante, né? Eu acho que eu posso começar pelo lugar, né? Eu nasci e fui criado no Ipiranga, do lado do Museu do Ipiranga. Né? E quando eu estava nos primeiros anos, né, do antigo primário, hoje Fundamental 1, eu convivi, né, em 1972 com as comemorações do Sesc Centenário da Independência. Então a coisa da história, mesmo uma história oficial, na época da ditadura, né, aquela comemoração personalista, né, ela mexeu comigo. Era o meu espaço, o Parque da Independência, o Museu do Ipiranga, era a minha área de lazer. Né? Foi ali que eu jogava bola, andava de carrinho de rolemã, depois andei de skate, andei de bicicleta. Né? Então era uma área que associava um pouco, né, essa coisa do lazer com a presença da história, né? Com a presença do museu e as comemorações do Sesc Centenário da Independência. A questão do futebol, eu costumo dizer que tem um momento muito forte, muito privilegiado para mim, que foi a Copa de 1970. Em 1970, eu tinha 7 anos e eu vou dizer para vocês que eu me alfabetizei para o futebol na Copa de 70. O que significa se alfabetizar para o futebol? É quando você consegue entender o que é uma partida de futebol. Você entende um pouco da tática, você entende as regras, você consegue decifrar algumas jogadas, né, pessoais, individuais, e sobretudo para uma criança, é quando você consegue desenvolver a disciplina e a atenção para ficar 90 minutos acompanhando uma partida. Vocês devem lembrar, né, a tortura, né, e muitas vezes a frustração dos pais de vocês ao levar vocês para o estádio de futebol e vocês ficarem muito mais encantados com outras coisas que não a partida. Né, com os degraus, com os bancos, com as pessoas, com sorvete, né? Eram outros atrativos que não a partida de futebol. A gente se alfabetiza quando a gente adquire esses elementos todos, começa a acompanhar e se concentra. E eu lembro disso porque na primeira partida, né, do Brasil e Tchecoslováquia, eu assisti sozinho na sala da minha casa. Né? Meu pai era operário, meu pai era mecânico, e meu pai não estava comigo assistindo a partida de futebol, meu pai estava trabalhando. E eu sabia que onde ele estava trabalhando, ele não podia assistir pela televisão, ele ia ouvir pelo rádio. Né? E aí eu lembro que o Brasil ganhou por 4-1 contra a Tchecoslováquia. Né? E eu lembro quando meu pai chegou em casa,
a minha alegria e a minha euforia para descrever os gols do Brasil, para descrever o que tinha acontecido naquela partida. Então, o gol da Tchecoslováquia, que o jogador vai lá e faz o sinal da cruz, o empate do Jairzinho, que o Jairzinho ajoelha e também faz o sinal da cruz, vira 1-1, e aí os 3 outros gols da partida, inclusive um do Pelé, que eu achei magnífico, que o Pelé mata a bola no peito, a bola cai no chão e ele espera a bola levantar de novo para chutar. Então, quando eu descrevi isso para o meu pai, com detalhes, significava que eu tinha incorporado a compreensão do futebol em 1970. Então eu era um menino meio CDF, né? Aqueles meninos que usavam aquele óculos preto, que estava sempre remendado, com esparadrapo, porque eu jogava futebol, o óculos caía, alguém pisava, tomava bolada. Então eu estava sempre meio arrebentado. Era estudioso, era bastante estudioso, estava numa escola confessional, numa escola católica, mas também um pouco bandido, né? Um pouco malandro. Eu ganhava alguns santinhos, eu gostava muito de ler a Bíblia adaptada. Então, até hoje, eu tenho alguma leitura bíblica, né? E eu li a Bíblia adaptada, acho que muito mais porque eu gostava de história, né? Eu gostava da história do povo judeu, né? Então, a Bíblia me dava aquilo. E eu ganhava uns santinhos do padre, lá, o padre Balinha me adorava, ele entrava na sala, fazia as perguntas, eu ganhava o santinho. Quando o padre Balinha entrava na sala, interrompendo as aulas, eu assim, ficava feliz porque eu tinha ganho a semana. Porque eu ganhava os santinhos e eu vendia os santinhos, né? E eu vendia os santinhos e comprava lanche e tal. Então os santinhos ali para mim era uma fonte de renda extra que eu podia. E quando também apertava a coisa, eu jogava bafo com os santinhos, né? Com umas figurinhas. Então eu tinha essa coisa que eu acho que era legal, de ser um CDF, né, ser daqueles alunos que iam muito bem, que disputavam aquelas coisas competitivas de escola naquele momento, né? Tinha uma hierarquia, uma pontuação dos melhores alunos da classe, eu estava sempre disputando isso, mas eu tinha também esse lado mais bandido, mais outsider, né? Mais questionador que eu acho que era bacana, acho que a combinação era boa. Então a minha infância um pouco foi nessa linha. Acho que a história entrava aí também, a história e o futebol. Eu adorava futebol, jogava futebol o dia inteiro. Outro dia estava numa reunião com o Raí, no comitê curatorial, e eu brinquei com o Raí e falei assim, olha, eu sou historiador porque não sou jogador de futebol, não tive bola para jogar futebol. O Raí delicadamente me respondeu, e eu sou jogador de futebol porque eu não consegui ser historiador, né? Então, é uma coisa, isso indiscutivelmente, eu adorava o futebol, curtia muito o futebol, jogava. Era a minha principal diversão quando eu era criança. Flávio, você comentou um pouco das comemorações do centenário da independência e tudo mais. Quando que você decidiu, assim, cursar a história mesmo? Porque você é formado na PUC, São Paulo, né? E o que você lembra dessa época de graduação? Você jogava futebol, fazia parte da Atlética? A gente ia encontrar você num campeonato universitário, alguma coisa do tipo? Então, a minha entrada na PUC foi curiosa, assim, porque eu não entrei em Direito, desculpa, eu não entrei em História, eu entrei em Direito, né? Eu fiz 2 anos de Direito, eu fiz 2 anos na Faculdade de Direito. Mas eu estava já muito envolvido com a política. Eu já era muito próximo do PT, o PT foi formado em 1980, eu já tinha visitado um pouco o movimento operário, as greves do ABC de 78 a 80. Quando eu entrei na PUC, eu já entrei mesmo como uma pessoa que estava muito interessada na intervenção política. Eu fiquei durante 2 anos no direito e, evidentemente, não era a minha praia, né? Não era exatamente o lugar que eu poderia ficar. Eu tenho duas histórias interessantes por como é que eu fui para a história, né? Uma foi, na verdade, assim, eu tive aula com o Jobson no colegial. Na ditadura, as aulas eram muito limitadas, as aulas dos professores tinham restrições mesmo para se apresentar. E eu confesso que a aula do Jobson no terceiro colegial era para mim mágica, magistral. Foi encantadora, né? E foi muito gostoso reencontrar o Jobson depois aqui. Tenho por ele um carinho muito grande. Foi meu grande professor, né, no ensino médio, foi o Jobson, dava uma super aula,
uma aula encantadoramente inteligente, criativa, com uma desenvoltura, uma postura didática, uma postura altiva como professor de história, né? Um grande professor. Um outro grande professor foi quando eu estava na faculdade de Direito, eu estava no meio de uma assembleia estudantil na PUC, aquelas assembleias chatas, insuportáveis, né? Brigas e manobras e desentendimentos e arrasta e vai e tal. E eu lembro de um colega, um amigo, que era também do movimento estudantil, que de repente ele faz uma intervenção e fala, pô, isso aqui tá um saco. A gente tá perdendo um tempo e lá em cima tem uma puta aula. Ele era da história da PUC. E aí eu cheguei perto dele e falei, puta aula? Onde é que tem isso? Né? Onde é que tem uma puta aula? Porque eu também quero, porque no direito não tinha uma puta aula. Né? Aí ele falou, sobe lá, tem a aula do Nicolau. E aí eu fui assistir, né? Cheguei lá, o Nicolau já tinha começado a aula, e eu assisti uma aula do Nicolau Sevicenko. E era uma puta aula. Era realmente um privilégio, era uma puta aula. E aí eu olhei para aquilo, falei assim, eu acho que eu tô realmente... Aí tive aula lá com o Jobson lá atrás, tô vendo o Nicolau dando aula aqui, eu acho que eu tenho que pensar no que eu vou fazer. E aí eu pedi uma transferência lá mesmo, na PUC, para fazer história, né? E comecei a cursar história. A gente jogava futebol lá no CACS, né? O Centro Acadêmico de Ciências Sociais. Teve um momento que eu organizei um campeonato de futebol lá, né? Chamava-se Luta de Classes, né? Então tinha o Luta de Classes, que era uma disputa, e o time do CACS, né? O time do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, por incrível que pareça, era muito bom. E a gente jogava com o pessoal da São Francisco, num campo que São Francisco acho que ainda tem, que fica ali no Ibirapuera, onde agora é o museu, onde era o prédio do Detran. Ali do lado é um campo que era da São Francisco. E a gente jogou algumas vezes contra a São Francisco, ganhamos todas, né? Ganhamos todas do pessoal da São Francisco. Então a gente jogava, tinha, a despeito de tudo, né, que podia, o pessoal da história, das ciências sociais, da geografia, o pessoal de esquerda, mas a gente jogava futebol, a gente se divertia. E tinha uma questão interessante que começava a aparecer ali, que era pensar o futebol, qual que era o lugar do futebol num momento como esse. No momento em que a gente está saindo de uma ditadura, construindo um país democrático, o futebol havia sido apropriado pela ditadura como um instrumento de alienação, como um instrumento de propaganda da ditadura, e o que fazer com isso. E aí essa foi uma história bacana para mim, porque óbvio que eu não resolvi ali, né? Fui resolver isso talvez agora eu consiga pensar mesmo com mais sobriedade, com um pouco mais de repertório. Mas ali havia uma inquietação minha, porque eu achava futebol muito bacana, muito legal, né? Muito, muito gostoso. Eu acho que eu intuía que era possível disputar o futebol, que era possível dar uma outra significação para o futebol, que não simplesmente o futebol como uma coisa alienante. Eu não tinha isso muito claro, isso era mais intuitivo, mas eu conseguia tentar defender, né, que a gente tinha o direito de ter paixão pelo futebol, torcer para a seleção brasileira, por exemplo, de 1982, foi um grande conflito. O que fazer em 1982? A primeira partida da Copa do Mundo de 1982 foi contra a União Soviética. Então o Brasil joga com a União Soviética. Eu lembro, na sexta-feira, a gente num boteco ali do lado da PUC, que era o Bar do Cardoso, onde as esquerdas se reuniam. Um pau danado, uma briga danada. Qual que seria o posicionamento nosso diante do Brasil e União Soviética no domingo? E aí, uma coisa engraçadíssima, se eu não estiver me traindo, né, a turma da Libilu, né, o pessoal da Libilu, que é o pessoal trotskista, então onde saiu Reinaldo Azevedo, Demétrio Magnoli, né, Zé Arbeques, Josimar Melo, né, saiu o Matina Suzuki. A turma da Libilu sempre foi mais chique. A turma da Libilu, futebol, eles estavam querendo discutir Godard, né, eles não iam discutir futebol, né, futebol era uma coisa muito... A turma do PT não tinha muita clareza. O pessoal do PT tinha muita clareza, então era uma conversa assim meio sem muita definição. O pessoal do Partidão,
do Partido Comunista, do PCB, esse pessoal ia torcer para a União Soviética, porque eles eram aliados a Moscou. O PCdoB ia torcer para o Brasil, porque eles são nacionalistas pra caramba. Eu era, na época, de uma organização trotskista, que é a Convergência Socialista, que hoje é o PSTU. E lá na Convergência, né, os meus amigos na mesa, defendendo que a gente deveria torcer para a União Soviética. Porque, como bom trotskista, a União Soviética é um Estado operário, degenerado, mas é um Estado operário. Contra a ditadura que reprimiu o Brasil, tinha que torcer para a União Soviética. Eu falei, cacete, eu vou torcer para o Brasil, porque tem Sócrates, tem Zico, tem Paulo Isidoro, tem Júnior, tem o Timaço. Vocês acham que eu vou torcer para o Estado operário degenerado que é a União Soviética? De jeito nenhum. Então essa era um pouco a atmosfera, né, o clima, o ambiente, né, de 82, e uma questão que ficou para mim ali. Qual que é o lugar do futebol, né, e qual é a possibilidade de a gente manter um elemento do futebol que está ligado à cultura operária, está ligado à cultura popular, está ligado à formação da classe operária brasileira, e dar a ele uma significação que não seja de alienação, né? Então isso estava lá na época da faculdade. Acho que é até um paralelo com os dias de hoje, assim, né? A questão do futebol, da camiseta. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Hoje, essa faz parte. Eu daqui a pouco, eu escrevi recentemente 2 artigos sobre isso. Eu vou fazer uma apresentação agora exatamente sobre isso. Essa disputa da camiseta amarela, né? Ela foi sequestrada pela extrema-direita. Ela começou a ser sequestrada já nas jornadas de junho lá de 2013. Né? Ela foi sendo apropriada pela direita até cair na extrema-direita bolsonarista. E o que nós devemos fazer? A camiseta da seleção brasileira é um símbolo oficioso do Brasil. Não é um símbolo oficial, mas é um símbolo oficioso. E diante desse símbolo, nós vamos renunciar a isso. E esse símbolo ele tem uma comunicação, ele tem uma eficiência do ponto de vista da aglutinação política, né? Nós não podemos nos tornar estrangeiros no nosso país. Esse país não é desses caras, né? Desse grupo de extrema-direita. Então, hoje, a discussão do futebol, me parece, ela tem alguma centralidade no debate político, no enfrentamento que nós temos que fazer, né? Nós temos que vencer, não só as eleições, mas nós temos que vencer essas correntes de extrema-direita, esse neofascismo, né, que se instaurou no Brasil. E o futebol tem um papel importantíssimo, né, nessa disputa. Deixar você beber água. Então, antes de passar para o segundo bloco, outro eixo temático que a gente queria discutir um pouquinho é justamente sobre o momento que você já falou, que foi a ditadura militar enquanto graduando, né? A gente quer saber se você participou ativamente das diretas já, como a democracia corintiana influenciou ou não influenciou um palmeirense, né? Como que esse momento foi visto por você. Enfim, a gente queria saber um pouquinho mais desse momento de transição e o Flávio enquanto já historiador, se formando. Eu era estudante de história já, né? Eu ainda continuava no movimento estudantil. Quando eu ingressei no curso de História, eu fui me afastando um pouco. À medida que eu fui me envolvendo com o curso, com as leituras, então, eu fui me afastando um pouco da militância estudantil. Nunca me desliguei totalmente, mas eu fui me afastando um pouquinho, né? Na época das diretas, participei ativamente dos 2 grandes comícios, né? 3 comícios. Um primeiro que ocorreu em novembro de 1983, que foi no Pacaembu, na Praça Charles Miller, que ainda não se chamava Direta Já, e que foi um comício chamado basicamente pelo PT. Né? Foi o primeiro grande movimento pelas diretas. Aí depois, em 84, já com a frente de oposição, né? Então vários partidos, vários movimentos apoiando. Participei muito, né? Para mim foi um momento muito bonito, muito emocionante, né? Me emociona até hoje lembrar, né, a vivência de ver, por exemplo, no Vale do Anhangabaú, mais de 1 milhão de pessoas contra a ditadura, né? Então, era um momento forte para todos nós, foi muito legal. Em relação à democracia corintiana, eu tenho também um caso interessante, né? Eu já não morava mais com os meus pais, meu pai era São Paulino, eu palmeirense, e em 1980
83, se não estiver me equivocando, mas 83, a final do Campeonato Paulista ia ocorrer numa partida entre São Paulo e Corinthians. Ia ser no meio da semana. Liguei pro meu pai, conversei com ele, falei, bom, vamos assistir, já não morava mais com ele, vamos assistir essa partida, vamos assistir ao final e tal. E ele ainda por telefone falou, você vai torcer pro São Paulo, né? Eu falei, não, pai, mas contra o Corinthians eu torço para qualquer um, né? Eu sou anticorintiano, sou basicamente anticorintiano. Então é claro que eu vou torcer contra o Corinthians. Eu não vou torcer pro São Paulo, mas eu vou torcer contra o Corinthians. Eu falei, então tá bom. E aí vou lá para casa do meu pai, a gente está lá, vai começar a partida, estamos tomando cerveja, aquela coisa e tal. Aí o time do Corinthians entra em campo com uma faixa. Ganhar ou perder, mas sempre com democracia. E com as fitinhas na cabeça, democracia corintiana. Briguei com meu pai porque aquele dia foi o único dia da minha vida que eu torci pro Corinthians. Foi impossível, era absolutamente impossível não torcer pro Corinthians, o Corinthians da democracia corintiana. Então eu tenho com a democracia corintiana uma relação muito, muito carinhosa e de uma inveja branca. Né? Uma inveja branca mesmo, porque eu adoraria que eu pudesse falar aqui para vocês, eu posso inventar, posso, né, forjar, né, construir alguma coisa bem, uma pesquisa falsa, descobrir um documento e tal, dizendo para vocês que houve algo similar no Palmeiras, né? Infelizmente não, né? Eu acho que as coisas mais interessantes que ocorreram na história do futebol brasileiro, nas experiências mais ricas, mais bonitas, é a democracia corintiana, né? Com esse trabalho de participação dos atletas, cogestão, no momento de transição para a democracia. Então, indiscutivelmente, a democracia corintiana ela é uma grande referência. E eu tenho muito carinho pelas pessoas que participaram, né? Que depois, mais velho, eu fui conhecer, né? Fui ter algum contato. Então, eu tive algum contato, tenho ainda algum contato com o Casagrande, então já veio aqui no meu curso, trouxe o Casagrande aqui na USP, o primeiro curso de pós que eu ofereci sobre futebol aqui. Foi um escândalo. Eu entrei com o Casagrande aqui às 14h, 15 para as 2, subi a rampa, os estudantes saíram todos da sala e começaram a gritar aqui no saguão, casão, timão, eu. E assim, então o departamento de história, né, que já teve visitas ilustres como Chartier, Ginsburg, né, nunca teve, né, uma manifestação assim como teve com o Casagrande, né? Um integrante da democracia corintiana é uma pessoa muito lúcida, né? Uma pessoa que tem posicionamentos muito firmes, muito corajosos, ocupa um papel hoje no Brasil, na mídia, né? Ocupa um papel na mídia importantíssimo e executa esse papel de uma maneira muito legal, muito íntegra, né? O Casagrande é uma pessoa muito valiosa para o Brasil de hoje, né? E ele é um expoente dessa experiência da democracia corintiana, né? O Sócrates ocupou também esse papel, foi uma posição interessantíssima, mas outros, o Vladimir, né? O mesmo Zenon, né? O Adilson Monteiro Alves. Então, há ali, né, a formação de pessoas que foram muito interessantes, muito importantes no Brasil naquele momento, e que hoje, mais velho, né, hoje eu tenho algum contato com eles e para mim isso é muito, muito bacana, trocar, né, conversar com eles do lugar que eu me encontro, que é esse lugar da pesquisa, da reflexão, da leitura sobre o futebol, e eles na prática, né? Essa intervenção deles, né, na história do Brasil, na história do futebol brasileiro. Bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por terem ouvido até aqui e não se esqueçam de acompanhar as nossas páginas nas redes sociais. Um abraço e fiquem ligados em mais episódios de Perfis da História.